a integral é um S, né? É um S mesmo estilizado, meio alongado, né? Parece o contorno de um violino, olha só. E é um S que significa soma. Daqui a pouco você vai entender por que que o Newton meteu o símbolo S indicando soma. O que é que tem a ver com soma? Você já vai perceber, é já. Então, é um S estilizado. Portanto, a integral de uma f de x dx será igual a uma função g de x, c e somente c. Tanto vai quanto vem, né? Nós usamos isto em funções inversas, geralmente. Então, a integral de f de x dx será igual a uma g de x, c e somente c. O quê? A derivada da função g for igual a f de x. Então, isto é o que nós entendemos por integral, né? Usando a notação correta de matemática. E nós chamamos esta função f de primitiva, ou então a integral indefinida, ou ainda integral a menos de uma constante. Por que agora? Vamos explicar por que que o símbolo da soma foi usado para o cálculo integral. Agora, realmente é uma coisa muito bacana. Preste bem atenção para que você entenda isso, mesmo porque a gente vai precisar desses conceitos. Imagine aqui que eu tenho um eixo cartesiano, né, o plano, eixo x e o eixo y, e eu tenho aqui uma função de primeiro grau. Vamos supor que ela faça isto aqui. Tá? Então, aqui eu tenho uma função que é y igual a x mais b, uma reta. Tá? Vamos supor que aqui eu conheça um certo valor a. Se eu tenho aqui um valor a, na lei de formação, subindo, chegando até ela, eu tenho aqui o f de a, ou seja, a imagem relativa àquele valor a, que pertence à reta, a função de primeiro grau. Aí eu pego e assumo o x um valor b. Este valor b, entrando na lei de formação, me leva para um f de b, ou seja, a imagem correspondente pela lei de formação da função, certo? Isso aí é coisa básica, elementar, lá da oitava série. Inclusive, este problema que eu vou propor agora é um problema que eu costumava dar na oitava série. Por incrível que pareça, é muito bacana. Então, veja só, ao fazer isto, se você observar bem, você verá, aconteceu aqui uma figura geométrica, né? E esta figura geométrica é uma figura conhecida. E digamos que eu queira calcular a área desta região. Nós chamamos isto de região, né? É o nome correto. Qual é a área desta região? Esta figura, ela é uma figura que nós chamamos de figura regular. O que é uma figura regular em matemática? São aquelas figuras planas cujas áreas conhecemos. Quais são elas? Quadrado, retângulo, triângulo e por aí vai, né? Então, estas figuras são regulares. Por quê? Porque cada uma delas tem a sua formulação. Nós já sabemos que tem tal forma de calcular a área. Não há necessidade de demonstrações ou cálculos avançados. Então, isto aqui é um trapézio. Segundo a lenda, a área do trapézio vai ser dada por quem? Vai ser dado pela base maior mais a base menor vezes a sua altura. Note que eu estou botando a base do trapézio aqui, né? Isto aqui seria a base do meu trapézio, botando o bicho em pé no chão. Então, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A questão é, quem que é Bzão? Quem que é Bzinho? Quem que é H? Se você pensar bem, o Bzão vai ser quem? Esta medida aqui.
Quem é que dá esta medida? Esta medida toda vai ser o f de b. Muito bem. Quem que dá o bzinho? F de A. Muito bem. Quem que dá o H? Então, observe, uma vez que você saiba a lei de formação, tipo x mais 3, 2x menos 1, não interessa, você saiba a lei de formação, você saiba o valor A, um número real, o valor B, um número real, então facilmente você descobre Bzão, Bzinho e H, né? De modo que a área desta região vai ser dada por, vamos agora escrever aqui, a área da região vai ser dada por quem? O Bzão, F de B, mais o Bzinho, F de A, vezes o H, B menos A. Tudo isso dividido por 2. Pronto, e 2 palitos para você fazer as continhas. Agora é só uma questão de entrar com os numerinhos, né? Que número é o A, que número que é o B, não sei o quê, quem é o F de A, quem é o F de B. E você vai e calcula a área da figura, sem maiores dificuldades. E vamos supor agora que eu tenho aqui uma f de x. Note que essa função já é esquisitona. Já não é mais uma função comum. Eu tenho a função, então eu sei qual é a lei de formação. Eu tenho aqui um valor A de domínio. Eu entro na lei de formação e tenho um f de A. Né? Eu tenho aqui um valor B de domínio. Entro na lei de formação e tenho aqui o f de B. Né? E observe, esta região abaixo da curva, entre a curva, a função, e o eixo x. E, de forma semelhante ao que estávamos discutindo anteriormente, eu tenho aqui também uma região, né? Tal qual lá o primeiro problema que eu propus. Então, eu tenho aqui uma região, que eu vou chamar de região R. E o que eu quero? Eu quero a área desta região. Como obter a área desta região? Como a função é uma função que eu desconheço, ela gera uma região que não é regular, ou seja, esta zona aqui não é figura conhecida, então eu não tenho como formular, né? Vai ser a base, não sei o quê, vezes a altura, não sei o quê. Aí é que começa a história do cálculo, o cálculo integral. Um cara chamado Riemann, né? Riemann, esse é o nome do cidadão, ele tinha esta dificuldade. Como calcular a área desta região? Sei lá por que ele resolveu, né, pensar nesse problema. E, felizmente, claro, o que ele fez? Ele imaginou a seguinte situação. Ele pega e divide esta figura abaixo da curva, entre a curva e o eixo x, em retângulos, todos com a mesma basezinha, né? Então, aqui vamos chamar de uma base x, aqui é x, tudo da mesma medidinha, tá certo? E se ele pega, note só, se ele pega este valor, aqui em cima ele vai ter a imagem correspondente. Portanto, desse ponto a esse ponto ele tem essa medida. Se ele pega esse outro valor x, ele vai entrar na função, ele tem a imagem correspondente, e ele tem essa medidinha aqui. Então, o que ele tem? Ele tem condições de calcular a área de cada um destes retângulos. Então, por exemplo, vamos supor, né, para fazer continha com numerinho, que é mais fácil da gente abstrair. Vamos supor que eu tenha aqui o ponto 1, x igual a 1. E vamos supor que eu tenha aqui o x igual a 9. E vamos supor que eu tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 retângulos, né? Então, não vamos supor 9, vamos supor 8. Se eu divido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços, quanto mede cada base de retângulo?
Então, cada Certo. basezinha aqui é 1 centímetro, todos com a mesma largura, né? A área do retângulo, eu sei que é base vezes altura dividido, base vezes altura, não tem nada de dividido, tá certo? Então, o que que ele faz? Se ele sai do 1 e anda 1, isto aqui é 2. Ele entra na lei de formação, ele tem a imagem correspondente. Ele sai do 2, anda mais 1, ele está em 3. Ele entra na lei de formação, ele tem a altura. Está percebendo o que que ele está fazendo aqui? Então, o Riemann pegou e falou o seguinte, ele traçou aqui retângulos, desculpe, puxou aqui, ó, um retângulo, outro retângulo, outro retângulo, e foi calculando retângulos. E calculou a área de cada um desses retângulos. Todos aqui, né, facinho de calcular a área. E ele disse que a área desta região vai ser o somatório das áreas dos retângulos elementares. Ele chamou isso de retângulo elementar, RE, no intervalo de 1 a 8. Só que aqui tem um problema. Que problema é este? O problema é que aqui, quando eu pego esse retângulo, né, este retângulo aqui, falta aquele pedacinho lá em cima. Quando eu pego este, falta, tá vendo? Eu pego este retângulo, falta aquilo lá. Quando eu pego este, falta aquilo lá, né? Portanto, eu tenho para mim que esta área é a menos, ou seja, ela é menor que a área da região. Ela é uma estimativa. Aí ele entendeu isso também, ele percebeu isso também. Eu estou calculando a área, mas isso não é real. Mas peraí, e se eu fizer ao contrário agora? O que que é fazer ao contrário? Ele pegou e calculou os retângulos pegando aqui em cima. Ao fazer isso, ele pegou todo esse retângulo aqui, e aí agora ele pega um pedaço acima da curva, outro pedaço acima da curva, outro pedaço acima da curva. Então ele chamou esta região de área da região 1 e calculou a área da região 2, que vai de 1 a 8 também, dos retângulos elementares. E, claro, esta área deu maior que a área da região real. Só que a área da região 1 deu a menor, a área da região 2 deu a maior. O que que ele pensou para obter algo muito próximo, já que ele não tinha condições de obter o real? Ele pegou, somou a área da região 1, que é a menos, mais com a área da região 2, que é a mais, dividiu por 2 e obteve muito próximo o valor da área da região que ele queria. E o que que o Riemann pensou? Né? Aprimorou o pensar dele sobre aquilo que ele estava querendo. Então, nós temos aqui a nossa função, novamente, né? A nossa função. Nós temos aqui a nossa região, tá? A nossa região. Isto aqui é um certo valor A, o domínio. Isto aqui é um certo valor B, né? E a região que o Riemann queria calcular a área é esta região aqui. É a área sob a curva, entre a curva e o eixo X. Tá? O que é que o Riemann fez? Aprimorou o seu pensar. Né? Por quê? Porque um retângulo que ele construía era menos, outro retângulo era mais. Por quê? Porque não tem como você fazer o retângulo aqui, ó. Isso aqui não dá retângulo, né? Não dá retângulo. Vou fazer um desenho aqui, ó. Vamos supor que seja uma curva assim. Como é que você vai fazer um retângulo, uma linha reta aqui? Não tem como. Mas daí ele pensou, peraí, e se esse retângulo tiver uma base infinitamente pequena, um diferencial? O que que é um diferencial? Diferencial, nós vimos, é algo que tende a ser zero. É tão pequeno quanto eu possa concebê-lo, né? Portanto, se o meu retângulo tiver uma espessura infinitamente pequena, e o que que é algo infinitamente pequeno? É algo designado por dx. Então, qual é a espessura deste retângulo? É um cabelésimo, né? Menor que um cabelésimo, vamos dizer assim. De modo que este
retângulo tendo essa medida de 1/40, isto aqui é praticamente uma reta, né? É uma linha paralela ao eixo X. Então, esta foi a ideia do Riemann. Ele transformou aquele retângulo, né, num retângulo de espessura dx. Se esse retângulo tem um domínio x, a sua altura é dada por quem? F de x. Se for A, F de A. Se for B, F de B. Se for um x genérico, ou seja, ele põe esse retângulo em qualquer lugar aqui, então ele pega um domínio x. Portanto, se o domínio é x, a imagem é F de x. De onde se conclui que a altura deste retângulo é F de x, é dado por F de x. E aí ele pega e calcula a área deste retângulo elementar. Então ele diz que a área do retângulo elementar vai ser quem? A base vezes a altura, ou seja, f de x vezes dx, a base vezes a altura, né? Mas o que ele quer? Ele quer a área de toda a região. E aí ele pensa em dividi-la em infinitas partes, não mais em somente 8. Ele vai dividir isto aqui em infinitas partes, todas elas muito pequeninas, tendendo a zero. De modo que a área total da região, vai ser o quê? Vai ser o somatório das áreas dos infinitos retângulos elementares, né? E o que é somatório? Aí que entra o Newton. Somatório é soma. Então, a área da região, compreendida no intervalo de A até B, dos retângulos elementares. Mas quem que determina a área de cada retângulo elementar? F de x dx. Então, olha que coisa linda. Para eu calcular a área desta região sob a curva, no intervalo de A até B, basta que eu resolva esta integral aqui. A integral de A até B de f de x dx. Claro, quem que é f de x é aquela função lá. E quem vai ser a integral daquela função? Vai ser uma função g, né? De tal forma que derivada ficou igual à função f, ou seja, eu vou descobrir qual é a primitiva. Então, está aqui, ao mesmo tempo, uma explicação do porquê de S para o símbolo de integral, né? E uma aplicação da ideia de integral como sendo a área sob uma curva num dado intervalo AB. Então, eu tenho aqui x e y. Vamos supor que aqui eu tenho uma função y igual a x mais 2. Então, esta é uma reta, função de primeiro grau. Se o termo independente é 2, é porque ela corta o eixo y em 2, né? E eu quero calcular a área desta função de 1 até 4. Então, está aqui, ó. Tá certo? E o que eu quero é a área desta região sob a curva f de x igual a x mais 2 no intervalo de 1 a 4. É isso que eu estou querendo. Como isto aqui é uma figura regular, né? É um trapézio, tá certo? Se isso aqui é 1, aqui em cima eu tenho f de 1. Quem é f de 1? 1 mais 2 é 3. Então, este ponto é 3. Se isto aqui é 4, lá em cima eu tenho f de 4. Se o x é 4, 4 mais 2 é 6. Portanto, por figuras regulares, eu tenho aqui a base do trapézio, que é f de 4, f de 4, desculpe, que no caso é 6, a base maior. Aqui eu tenho a base menor, que é f de 1, que no caso é 3. Aqui eu tenho a sua altura, que é 4 menos 1, portanto é 3. De modo que, calculando lá para os molequinhos de oitava série, eles fariam isso. Então,
a área daquela região vai ser a base maior, 6, mais a base menor, 3, vezes a altura, 3, dividido por 2. Fazendo as continhas, a área da região vai ser o quê? 6 mais 3, 9. 3 vezes 9, 27. Dividido por 2, 27,5 unidades quadradas. Então, está aqui o cálculo da área da região. Agora, vamos fazer a mesma coisa usando a ideia do Riemann. Vamos dividir isto aqui, né, em retângulos cuja espessura são cabelésimos. Né? O que é quem me falava assim era o meu professor de cálculo avançado. Então, esse cabelésimo eu indico por dx, ou seja, é algo muito pequeno que tende a zero, né? Tão pequeno quanto eu posso imaginá-lo. Portanto, este retângulo elementar, né, a área dele, vamos desenhar o bichinho aqui, fazer aqui embaixo. Então, aqui eu tenho aquele retângulo elementar, ampliado 1 milhão de vezes. Olha só, a base dele é dx. Se isso aqui é um x, lá em cima será f de x. Portanto, a altura deste retângulo elementar é dado por quem? F de x. Se a base do bichinho é dx e a altura é f de x, eu tenho que a área do retângulo elementar será dado por f de x dx. Lembrando que f de x é a lei de formação da função. Para cada valor x aqui, eu tenho o f de x correspondente. É simples assim, né? Domínio e imagem. E se eu penso em traçar aqui infinitos retângulos elementares, né, a área da região vai ser o quê? Vai ser a soma destes retângulos elementares. E nós indicamos, a área da região vai ser a soma. E nós indicamos esta ideia usando o símbolo de integral. Os retângulos serão traçados em qual intervalo? Início e fim. Início e fim. É de cima para baixo, começa e termina. Então, os meus retângulos serão calculados no domínio de 1 a 4, né? Ou seja, é início e fim, valor inicial, valor final, tá? São os extremos de integração que nós chamamos. Mas vai ser a soma de quê? Das áreas dos retângulos elementares, infinitos. Mas quem que dá a área? F de x dx. Então, está aqui a fórmula que permite a mim o cálculo da área da região. Portanto, a área da região vai ser dada pela integral de 1 a 4. Quem que é a função? A função foi dada, x mais 2. X mais 2 vezes dx. Aí eu pergunto, aquela ideia de primitiva e derivada. Qual função que derivada gerou isto aqui? Né? Bom, se aqui tem um x, é porque lá inicialmente havia um x quadrado. Como aqui não tem 2, é porque inicialmente há uma divisão por 2. Veja que se eu derivo isto aqui, eu tenho o quê? 2x dividido por 2. Mata, mata, deu x. Legal, achei. Se aqui tem um 2, é porque inicialmente havia um... Opa! 2x mais 2x, porque aqui é positivo, né? Então, eu tenho que a área da minha região vai ser dada por x quadrado sobre 2 mais 2x. Como ela é definida, veja que é diferente daquela coisa que eu falei que é indefinida, a menos de uma constante. Ela é definida. Por quê? Porque eu estou trabalhando no intervalo de integração, né? Definida no valor 1 e 4, eu ponho aqui uma barra, indico o intervalo em que ela será integrada. Agora, aqui eu entro nesta expressão com o valor final, menos entro com o valor inicial. É como se eu calculasse qual é essa distância. É o valor final menos o valor inicial, né? Então, entrando aqui com o 4, inicialmente, veja,
Eu tenho aqui x quadrado sobre 2 mais 2, o x, fechou, menos x ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes, fechou. Eu deixei um espacinho aqui para colocar o valor, né? Então, neste primeiro aqui, eu coloco o valor final, é do maior para o menor. Então, aqui vai 4, vai 4. O que é que eu fiz? Onde tinha x, eu coloquei 4. Agora eu vou colocar 1. 1 e 1. E faço as continhas. 4 ao quadrado, 16. Divido por 2, costuma dar 8. 2 vezes 4 é 8. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 meio. 2 vezes 1 é 2. Só que ao invés de escrever 2, eu vou escrever 4 sobre 2. Por quê? Porque daí eu já pego e somo essas duas frações num tapa só. 8 mais 8 é 16. Menos 1 meio mais 4 meios vai ser 5 meios. 16 é igual que nem 32 dividido por 2, menos 5 meios. 32 dividido por 2, quanto dá? 27 meios. Agora, observa só uma coisa. Fazendo as continhas lá pela oitava série, quanto nós encontramos? 27 meios. Fazendo a continha segundo rima, generalizando, porque daí eu não fico restrito a uma função conhecida, quanto deu? 27 meios. Viu só que coisa bacana?